Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas Pílulas Vermelhas, o programa favorito do GOI brasileiro. Tô vendo aqui fazer uma pílula para cumprir a obrigação com vocês, porque o tema que tem para falar hoje não me agrada, que é política brasileira, cara, me dá um nojo, eu tenho um desprezo, sabe, eu abomino tanto esses personagens da política brasileira, me dá um desgosto ter que falar sobre o negócio de Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro, eu odeio Lula e Bolsonaro, quero que eles se explodam. Se eu tivesse um foguete, eu botava os dois no foguete e mandava pra casa do caralho, lá no espaço, tá ok? Mas, né, as notícias giram em torno desses dois filhos da puta desgraçados aí. A gente tem que, sei lá, comentar alguma coisa, comentar besteira, falar aqui, por aí vai. E foram acontecendo várias coisas, né? A primeira que aconteceu foi esse negócio aí da categorização do PCC e do CV como organizações terroristas, supostamente a pedido do Flávio Bolsonaro. Ele, pelo menos, reivindicou, né, a responsabilidade. A verdade pode ser um pouco mais complexa do que isso. Pode ser que era algo que o Trump já estava pensando em fazer, a gente não tem como saber, né? Mas ele reivindica a responsabilidade por isso. E aí logo em seguida sai um documento, é, Departamento de Comércio, eu não lembro mais, tá? Secretaria de alguma coisa, uma dessas bostas aí de instituições do governo dos Estados Unidos. Mas não é uma decisão, tá? É só uma recomendação para impor uma tarifa de 25% ao comércio brasileiro, excluindo um monte de coisa, carne, aviação civil e o caralho a quatro, em retaliação a supostas práticas injustas. Aí tem um mimimi por causa do Pix e assim por diante, né? Essa segunda questão, não está muito claro se o Flávio e o Eduardo Bolsonaro pediram isso também. Não ficou claro para mim. Pode ser, né? Talvez o Eduardo, mas também pode ser algo que já estava sendo estudado há algum tempo, já estava sendo debatido internamente nos Estados Unidos há algum tempo. O Trump ainda não disse se ele vai aprovar essas medidas, ok? Um, Tanto é possível que sim, quanto é possível que não. Vocês forem parar para prestar atenção, os Estados Unidos excluíram ali dessas possíveis tarifas a serem impostas tudo aquilo que gerou problema nos Estados Unidos no primeiro tarifaço. Então, meteram tarifaço em cima da carne, isso encareceu o prato de comida do cidadão dos Estados Unidos e deixou o cidadão dos Estados Unidos extremamente puto da vida com o Donald Trump. Isso prejudicou a popularidade do Donald Trump, porque se vocês pararem para pensar, enfim, vocês pesquisarem, vocês vão ver que a JBS ela é responsável por algo como 30% de toda a carne consumida dentro dos Estados Unidos, tá? Então o papel do Brasil no botar comida na mesa do cidadão dos Estados Unidos é significativo, é relevante. Isso era, portanto, até uma arma que o Brasil tinha ou teria, na prática tem, é, perante os Estados Unidos. Algo que poderia ser utilizado dependendo da circunstância, né? Mas o governo dos Estados Unidos sugeriu excluir desse novo tarifaço uma série de áreas, setores, bens, produtos de que os Estados Unidos precisam, entre elas a carne. Não são bobos, né? Se ferraram da primeira vez, os Estados Unidos saíram mais prejudicados, ou pelo menos o governo Trump saiu mais prejudicado do que o governo Lula. Naquela época, inclusive, que eu acho que nas pesquisas de opinião quem aparecia era o Jair Bolsonaro, ou talvez já fosse o Flávio, não, mas eu acho que era o Jair Bolsonaro mesmo. O Flávio veio sendo confirmado ali pelo mês de dezembro, certo? Então,
colocavam ali o Jair Bolsonaro. Quando rolou o tarifaço, as pesquisas de opinião começaram a favorecer mais o Lula. O Lula começou a ganhar também popularidade, né? Aprovação. Índice de rejeição do Lula deu uma queda, a ponto do Lula chamar o Eduardo Bolsonaro de meu camisa 10. Passaram-se alguns meses, né? O que? 8 meses, 9 meses. Estamos de novo com uma situação semelhante. O curioso é que há aí uma sequência de eventos bastante peculiar. Todos esses eventos se envolvendo, em alguma medida, os Estados Unidos. Por quê? Bem, a Polícia Federal, que é basicamente aí uma sucursal da CIA e do FBI, mandou o equipamento do Vorcaro para os Estados Unidos e para Israel para decodificar, para fazer ali a captura, né, do conteúdo. Poucos dias depois disso, o Lula visitou os Estados Unidos, conversou com Donald Trump, e eles conversaram especificamente sobre a colaboração internacional para o combate ao crime organizado brasileiro, bem como terras raras, né? Um monte de gente aí na expectativa de que o um monte de gente na expectativa de que o Lula ia estatizar as terras raras, não ia vender terras raras para os Estados Unidos, ia criar Terrabras. Porra nenhuma, nada disso vai acontecer. O governo dos Estados Unidos adquiriu a tal de Serra Verde, que é a única mina ativa de extração de terras raras no território brasileiro. A empresa já era de propriedade dos Estados Unidos, só que agora ela foi capturada pelo governo e por fundos de investimentos mais robustos, né? A empresa pertencia a umas startups tamanho pequeno médio e passou às mãos, como eu falei, do governo e também de fundos de investimento maiores, tipo a BlackRock, certo? Essa é a situação atual. Alguns deputados, inclusive, peticionaram junto. Agora, eu agora não lembro se é o PGR, acho que era PGR, com o objetivo de uma fiscalização, de uma pressão, ou mesmo de uma tentativa de anulação dessa aquisição. Nada vai ser feito, tá ok? Nada foi feito até agora. O Lula está bastante satisfeito com vender terras raras para os Estados Unidos e ele foi para lá para negociar o aumento dos investimentos dos Estados Unidos no Brasil. Ele deu uma entrevista em que ele falou que ele estava chateado com o fato de que a China investia muito no Brasil e que ele queria que os Estados Unidos voltassem a investir mais para poder disputar com, né, essa presença chinesa no território brasileiro. Querer investimento dos Estados Unidos no Brasil, investimento não é abstração, tá? É algo muito concreto. O que é investimento dos Estados Unidos no território brasileiro? É compra de empresas brasileiras ou então o controle de determinados setores da economia pelo capital estadunidense através ali da criação de determinadas empresas. É isso aí que é investimento dos Estados Unidos. Então, ele querer o aumento do investimento dos Estados Unidos no Brasil significa basicamente querer vender o Brasil aos Estados Unidos. Não tem alternativa a isso, não tem como encontrar uma outra explicação. Qualquer coisa além dessa conclusão muito óbvia, clara e concreta não passa de hipocrisia ou daquela autoilusão dos lulistas esotéricos, né? Figura clássica que vocês conhecem muito bem. Eu apresentei o lulismo esotérico a vocês 2 anos atrás, 4 anos atrás. Eu sinceramente não lembro, foda-se. Mas essa é a realidade, tá? A realidade é essa. Aí, beleza, teve essa visita. E uma semana após a visita do Lula
ao senhor doutor Donald Trump, rola esse vazamento aí de conversas pessoais entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro. E essas conversas foram vazadas especificamente para um jornal com vínculos internacionais muito claros, que é o The Intercept. Não apareceu nenhuma explicação de onde veio esse vazamento. Eu vi gente especulando, não, deve ter sido um amigo do Flávio Bolsonaro, alguém da campanha, alguém próximo. Tá, mas peraí, aquilo era print, creio eu, de uma conversa pessoal, tá? Um print de uma conversa pessoal. Como assim isso foi parar na mão de algum amigo? O Flávio Bolsonaro, ele estava espalhando conversas completamente comprometedoras dele com o Daniel Vorcaro depois do Daniel Vorcaro já ser preso. Isso não faria o menor sentido pro Flávio Bolsonaro ter feito isso. Só se ele fosse muito burro, pessoal. Só se ele fosse muito burro. Tá ok? Os prints de conversa que eu vi. Os prints de conversa que eu vi. Pareciam montagens feitas pelo site. Não no sentido do conteúdo. O conteúdo provavelmente me parece real, tá? Mas é estranho esse vazamento. Eu acho estranho esse vazamento. Que pode ter sim alguma coisa a ver com esse envio de equipamento para os Estados Unidos. Tem também e são várias coisas do Vorcaro que vazaram, tá? Porque olha só, se fosse conversa do Flávio Bolsonaro, se fosse a fonte o Flávio Bolsonaro, não teria conversa do Daniel Vorcaro com várias outras pessoas vazando também, né? Pelo menos é o que me parece. Tem até conversa dele com aquele cara lá do pastor, né? Fabiano Zetel, alguma coisa do tipo. Então, olha só, eu não sei qual que é a fonte dessas conversas, mas o timing me pareceu extremamente suspeito. Uma semana após a visita do Lula ao Donald Trump, você tem esse vazamento fudendo a campanha do Flávio Bolsonaro. Queda poderia ter sido maior do que foi. Ele certamente tem mais material para soltar, porque é assim que funciona. Porque você não pode fazer o mal, né? Enfim, fuder os outros, tudo de uma vez. Né? Porque assim, a recomendação do Maquiavel é que se você tem que prejudicar alguém, mas sem gerar muito ressentimento, na verdade, você tem que prejudicar o povo, né? Você tem que prejudicar os cidadãos da sua cidade, do seu principado, você tem que fazer o mal a eles todo de uma vez, porque aí é mais fácil esquecer, é mais fácil deixarem pra lá e assim por diante. Mas é claro que, a contrário senso, se a gente quer fazer o mal a alguém para que isso tenha um efeito maior no longo prazo, você tem que fazer a conta gotas. Tem que fazer a conta gotas. Então ele certamente tem mais material para soltar contra o Flávio Bolsonaro, ou pelo menos estão tentando conseguir esse material. Aí rola isso. Primeira coisa que o Flávio Bolsonaro pensa em fazer é fugir para os Estados Unidos para implorar ajuda ao Donald Trump. Pessoal, é claro que nessa visita do Lula aos Estados Unidos, o objetivo principal era conseguir, né, uma aliança com o Donald Trump, conseguir apoio para as eleições, ou pelo menos afastar o Trump do Flávio Bolsonaro. Chama a atenção para uma coisa. Vocês já notaram que nos discursos do Lula,
em relação a esses últimos acontecimentos, ele tem atacado o Marco Rubio, mas não o Donald Trump? Todos os discursos dele dos últimos 2 dias, 3 dias, têm sido contra o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. Ele quase não falou sobre o Donald Trump, ok? Isso é um sinal de alguma coisa. É algo muito óbvio, de que, na verdade, o Lula ainda está tentando cair nas graças do Donald Trump e ele está, na verdade, se estapeando com o Flávio Bolsonaro para ver quem vai ser o político apoiado pelos Estados Unidos no Brasil. É claro que para o Donald Trump, ou de modo mais geral, né, para o governo dos Estados Unidos, essa é uma situação extremamente conveniente, porque se você tem, por exemplo, dois vendedores, né, duas lojas, dois vendedores, e tem muita gente que faz isso. Você quer adquirir um determinado item, você sabe que tem dois fornecedores, você vai num, você vai no outro, e você diz, por exemplo, o segundo, olha, a loja tal tá querendo me vender isso aí pelo valor X. Você consegue, né, melhorar esse valor, né, dar um desconto a mais? Daí a pessoa dá um desconto, daí você vai no outro vendedor. E aí, cara, a loja tal me ofereceu um desconto. Como é que fica isso daí? Você consegue jogar isso sempre que você tem uma situação em que você tem um determinado interesse e tem mais de uma pessoa, empresa, etc., fazendo oferta, né, tentando te ofertar algo, tentando negociar contigo, você está numa posição de vantagem, porque você pode jogar com essa disputa para extrair o máximo de benefício e vantagem possível. E é óbvio, a gente pode ter qualquer opinião negativa em relação ao Donald Trump. Donald Trump é vaidoso, é vaidoso. Ele delira às vezes, ele tem delirado, né? Tá querendo aí uma nota de US$ 200 com o rosto dele. Ele às vezes parece que tá desconectado da realidade. Esses papos aí de resort em Gaza, venceu a guerra do Irã e assim por diante, tá? Mas, numa perspectiva comercial, de interpretar o mundo sob uma ótica comercial, sob uma ótica empresarial, para fazer bons negócios, pelo menos em circunstâncias nas quais ele tem um conhecimento razoável, né, do cenário, do panorama, dos termos, das possibilidades, o Trump, ele obviamente é bom nisso, tá? E a gente, mas ele faliu a empresa. Pessoal, olha só, vou dizer uma coisa pra você. Bilionário, ele falha a empresa, não é por incompetência de propósito, gente. Vocês não sabiam disso? Que bilionário fode a própria empresa e cavalo, até extrair tudo que o cavalo possa dar, deixa morrer e abre outra. Vocês não sabiam que é assim que bilionário funciona? Bilionário trabalha assim, pessoal. Por quê? Porque o cara, em vez de reinvestir na empresa e pagar os credores, o bilionário esperto, inteligente, e pô, pelo amor de Deus, eu não tô recomendando que vocês façam isso, mas enfim, se vocês fizerem isso, né, a dica é essa aí, para ficar rico a dica é essa aí. Você pega a empresa, você vai fazendo, né, contratos, né, você pega coisas, pega dinheiro emprestado, arruma credores e por aí vai. Mantém o salário de todo mundo baixo, vai extraindo os lucros e dividendos até fuder a empresa, deixar a empresa no chão. Só osso. Aí você declara falência, vaza, né? Dá um jeito de manter ali a separação, né? Entre a personalidade jurídica e a personalidade física, ok? Para evitar uma desconsideração, né? E aí o credor toma no cu e por aí vai. Bobear funcionário toma no cu e você tá de boa, pega o dinheiro que você extraiu da empresa por anos e anos e cria outra, investe em outra coisa. É assim que os caras fazem. É assim que o Trump faz. Para ele não fazer isso com uma empresa, só se é um projeto de longo prazo mesmo, uma empresa de que ele goste, por aí vai. Então, falência não é prova de que alguém não é um empresário competente.
Porque pode ser que ele estava conduzindo aquela empresa especificamente para falência. Tá? Tem muita gente que faz isso. E a maioria dos bilionários faz isso e ainda faz isso de propósito. Ok? Então, na prática, o Trump, sim, ele sabe ser um empresário. No momento que o cara vê que tem duas figuras importantes querendo se oferecer para ele em troca de algo, posição automática de qualquer grande empresário, qualquer bom negociador, qualquer pessoa com tino comercial e por aí vai. Opa, vou jogar com ambos, né, para tentar tirar dos dois tudo que eu precisar e também até para ir adiando um posicionamento definitivo, para só tomar um posicionamento definitivo no momento que for mais vantajoso para mim. Então esse é o jogo do Donald Trump nesse momento. Ele está agindo como um empresário, como qualquer pessoa com um tino comercial faria, só que no âmbito geopolítico. Então, ele está jogando com o Lula, ele está basicamente fazendo malabarismo com o Lula e com o Flávio Bolsonaro, tá? Para atiçar a polarização no Brasil e para, né, assim, primeira coisa que o Lula falou é que ele ia ligar pro Donald Trump para conversar, para negociar, para convencer ele e por aí vai. Tá ok? É óbvio, e é isso que o Trump quer. É isso que o Trump quer. E é possível que em algum ponto, em alguma coisa, o Trump ceda ou finja que vai ceder ou que tá cedendo. Aí o cara vai e faz um aceno pro Lula. Lula é o cara, Lula é meu amigo, pintou o clima, não sei o que, não sei o que lá. Aí vai o Flávio Bolsonaro desesperado, corre para os Estados Unidos de novo. Não, Trump, não faça isso. Né? Daí ele acena pro Flávio Bolsonaro e aí fica nesse jogo. Porque essa situação, esse contexto é benéfico para o Donald Trump. Ok? É lamentável para nós brasileiros. Porque aí nós estamos descobrindo que nós temos um presidente, um candidato a presidente, né, um candidato relevante, os dois favoritos nas próximas eleições, que estão basicamente se debatendo entre si para decidirem quem será o melhor serviçal, o melhor mordomo do Donald Trump, tá? Na prática, o Flávio Bolsonaro e o Lula estão disputando para ver quem vai ser o Alfred, né? Do Batman da Casa Branca. Não é, cara, a gente não, infelizmente essa é a realidade. Não há nada além disso. Não há, não me chamem para campanha em defesa da soberania nacional, capitaneada pelo Lula e por influenciadores ligados ao PT. Isso não vai acontecer. Eu não vou fazer isso, eu não vou ser instrumentalizado dessa forma, porque quando o presidente do seu país tenta vender o país, dá errado e ele toma no cu, ele que arque com as consequências sozinho, esse filho da puta, tá? Não sou eu que vou serrar fileiras, parede de escudo pelo Brasil, soberania! Não vou ser eu que vou fazer isso. Eu recomendo a meus seguidores aqui, não caiam, isso é psyops do PT, tá? Isso é psyops do PT, então não caiam nessa porra, não façam coro a esse papo de soberania nacional, porque isso é falso. Não tem nem um mês que o Lula estava nos Estados Unidos entregando o Brasil como se fosse uma porcaria de um peru de Natal pro Donald Trump. Essa é a real. Este é o verdadeiro Lula. E este é o PT. Porque o petista é uma agente tão podre, vil, escória, que qualquer coisa que o Lula faça, ele vai passar um pano e vai justificar. E o bolsonarista não tá muito atrás, não. Não é muito melhor do que isso, não. A maioria é exatamente assim. A maioria é exatamente assim. Tá ok? Então, assim, é a realidade, pelo menos é um panorama, um contexto, um pano de fundo de alguns desses eventos. Eu posso entrar aqui em alguns detalhes a mais, mas meu tempo é limitado. O que dá para dizer a mais em relação a isso? A gente pode ir nos específicos, né?
Categorização do Comando Vermelho e do PCC como organização terrorista. Em primeiro lugar, evidentemente, eu acho sinceramente que o debate sobre se essas organizações são ou não são terroristas, eu acho um debate infrutífero. Em primeiro lugar, o estatuto jurídico, a natureza jurídica dessas organizações tem que ser decididas pelo governo brasileiro, pelo Estado brasileiro. O problema é que o Estado brasileiro, e vejam que o governo Jair Bolsonaro não fez nada de diferente, o Estado brasileiro segue tratando organizações extremamente perigosas como se fossem, sabe, um probleminha ali de uma gangue de esquina, uma gangue de punguistas, uma gangue de ladrões de carro, pé de chinelo, um problema social que demanda uma profilaxia para curar o doente, porque o Estado brasileiro, o Estado liberal democrático de modo geral, vê o bandido como um doente, uma pessoa que está fora de si, que não está agindo da maneira adequada e que pode e precisa ser corrigida, consertada, salva, educada, né? Quase como se o Estado fosse uma mistura entre uma creche e uma igreja, tá? E uma porra de um CAPS, né? Basicamente isso. Ou, enfim, um CRAS, mais especificamente, né? CAPS aí é para os cracudos, né? É um CRAS, propriamente um CRAS. É uma mistura de creche, igreja e CRAS. Toma benefício para não sei quem. Ai, tadinho do bandido. É culpa da falta de oportunidades, etc, etc. Ok? Então essa é a mentalidade do Estado brasileiro. Não mudou nada sob o governo Bolsonaro. Sob o governo Bolsonaro, a mentalidade em relação à criminalidade permaneceu sendo essa. O tratamento dado pelas instituições permaneceu sendo aí esse tratamento dado a alguém que é visto como sendo um doente, um homem doente, que precisa ser curado, né, do crime, como se o crime fosse um vírus que entra na pessoa e pode ser curado e tal, e por aí vai. E por causa dessa atitude diante do crime, ao longo das últimas décadas, as organizações criminosas principais apenas cresceram, se tornaram mais bem armadas, mais complexas, mais influentes. Essas organizações criminosas hoje têm um imenso capital cultural. Vamos colocar as coisas da maneira mais clara. O funk é a música do crime organizado no Brasil. E se o funk, ali até meados dos anos 90, ele estava restrito, majoritariamente restrito, ao reduto das favelas, principalmente aquelas ocupadas pelo crime organizado, hoje o funk domina também os espaços de classe média. E os espaços urbanos em geral, mesmo os não favelizados e não ocupados por organizações criminosas. O funk se faz presente, inclusive, nos espaços e meios da indústria cultural brasileira, ou seja, ele se tornou parte da hegemonia. Ele era uma espécie de contra-hegemonia, né? Ele pertencia a uma espécie de contra-hegemonia. A contra-hegemonia dessas contra-elites do narcotráfico. Hoje, houve uma captura cultural, para vocês verem como o CV e o PCC atuam grancianamente e talvez de forma inconsciente, tá? Mas também pode ser de forma consciente. Não duvidaria, não. Houve uma captura cultural da sociedade civil brasileira por essas contra-elites do narcotráfico. Sabe? Truth Nuke, né? Pô, caralho, como assim? Fato. Então, assim, a situação se tornou muito pior. A gente poderia ter solucionado tudo isso rapidamente, facilmente. Anos 80, anos 90, início do novo milênio, a gente deixou rolar. O PCC se tornou algo semelhante a uma máfia.
e o Comando Vermelho está extremamente entrincheirado em boa parte do Brasil. Você tem milhões de brasileiros que vivem sob o comando do crime organizado, né? Dessas duas facções e as suas organizações alinhadas, afiliadas, os seus essas filiais e assim por diante, né? No Ceará, na Bahia, etc. No norte, né? Amazonas, Pará e por aí vai. Uma situação extremamente grave. Eu acho irrelevante se esses grupos são terroristas ou não são terroristas, pelo seguinte, porque para a gente solucionar esse problema, basta a gente agir em termos de exceção, né? No sentido de um estado de exceção, retirando a proteção jurídica, constitucional e civil dos membros dessas organizações criminosas, tratá-los como inimigos num contexto de guerra, autorizar que a polícia opere não para prendê-los, não para salvá-los, mas para matá-los por todos os meios necessários, utilizando inclusive aquilo que tem sido proibido e impedido, como drones, helicópteros, snipers e assim por diante. Ok? Eu acho que seria trivial liquidar o crime organizado dessa maneira. Machado, né? Aí o pessoal na Globo News especialmente, e aí eu não entendo como tem gente que acha que Globo News é contra o Lula ou coisa do tipo. Os especialistas que vão na Globo News dizem que não, o crime organizado, na verdade, é a lavagem de dinheiro, tá ok? Lavagem de dinheiro é importante. Porém, quando a gente está falando da dominação territorial, você tem que eliminar a dominação territorial para acabar com aquele poder de base da organização criminosa. Isso é verdade principalmente para o Comando Vermelho, para as suas afiliadas, né, suas filiais, para o TCP, por exemplo, para o ADA, para as milícias, ok? No caso do PCC, hoje ele já tem uma parte significativa da sua renda em empresas, latifúndios, bancos, paraísos fiscais, sendo lavado por youtubers, aparentemente, influencers, de modo geral, mas o PCC ainda tem uma base territorial muito forte. Por exemplo, em Paraisópolis, que você vai ter que enfrentar da perspectiva de guerra, tá? Da ocupação territorial, extermínio, eliminação dos inimigos e manutenção de uma presença permanente, inclusive com a necessária reeducação dos moradores desses espaços. É necessário um projeto de reeducação dos favelados. A gente tem que partir para a guerra cultural com o banimento do funk, a extinção dos bailes funk e assim por diante. Inclusive até talvez algum grau de punição para quem veicule esse tipo de estilo musical. O pessoal aprender mesmo, sabe? Às vezes passar aí um tempo fazendo um serviço comunitário pode ser bom para reeducar um pouco essas pessoas. Agora, eu vou colocar da seguinte maneira. E ó, meu tempo tá acabando, eu tenho bolado com isso. Vamos lá. Essa foi uma boa jogada do Flávio Bolsonaro. Categorizar, né, fazer o Trump categorizar essas organizações como terroristas. Não tem nada a ver com isso funcionar ou não funcionar. Estados Unidos não vão bombardear o Brasil, tá? Não vão fazer uma intervenção militar no Brasil. Mas é que isso dá uma impressão para uma população acuada e amedrontada de que algo a mais está sendo feito, de que nós estamos saindo fora da caixa, certo? Então é uma jogada boa, até porque recoloca a segurança pública como assunto principal das eleições, e quando o assunto principal vira a segurança pública, o Lula sempre tropeça. Quanto mais o Lula fala em segurança pública, mais ele se prejudica, tá ok? Então isso foi uma jogada interessante. Não sabemos se realmente vai ter um efeito, não sabemos qual vai ser o efeito nas pesquisas de opinião, mas foi uma jogada interessante sim. Onde a gente pode ter algum problema é caso os Estados Unidos queiram prejudicar os bancos brasileiros por alegações de colaboração para a lavagem de dinheiro do narcotráfico.
tá? Isso aí pode gerar um problema significativo. Porém, qualquer problema significativo no âmbito de ataques financeiros, incluindo aí o Pix, ao Brasil, vai ser um tiro que vai sair pela culatra no caso do Flávio Bolsonaro. Pelo menos é aquilo que a gente aprende a partir do que aconteceu no ano passado. Quando o brasileiro vê que estão prejudicando o ganha-pão dele, que estão prejudicando, né, as suas atividades ali laborais, transferências econômico-financeiras e por aí vai, o brasileiro sempre fica puto, com razão, e aí nesse caso ele vai se voltar contra o Flávio Bolsonaro. Isso vai fortalecer ainda mais o Lula. É um diagnóstico possível, ok? Agora tem um outro elemento aí. Pode ser que o governo dos Estados Unidos faça exatamente aquilo que o Lula quer, ou enfim, que o PT diz que é o combate, né, através do bloqueio de operações, prisão de figuras aí da lavagem de dinheiro, dos meios econômicos financeiros e por aí vai, do PCC especialmente. Caso isso aconteça, pessoal, sabe o que vai acontecer? O PCC vai se adaptar e vai voltar a ser uma organização dedicada ao domínio territorial, porque eles vão ter que compensar o dinheiro perdido em bancos internacionais através de um aumento de ganhos na ponta da arma. Isso pode gerar uma onda de violência espalhada por todo o nosso país, o que vai desestabilizar o Brasil. Esse é o pulo do gato, esse é o possível truque. E esse é um problema tanto para o Lula quanto eventualmente para o Flávio Bolsonaro, tá? Mas é isso aí, pessoal. Tem que ir agora. Essa é a Pílula Vermelha de hoje e até a próxima.